quando ela dá acima de 2,5, a chance de ter alguma má formação no feto é grande, né? É grande, mas não é também uma sentença. Mas, e mesmo se não der, não é uma sentença que não tem problema. Acho que muitas passaram por isso, né? Meu filho mesmo não deu alteração alguma no período certo de avaliação da translucência. E ao longo de toda a gestação, nenhum exame conseguiu detectar, nem morfológico, nada. Então são situações que passam, porque se a gente pegar as referências do próprio exame, cerca de 80% de chance de detecção a partir desse exame. Então escapa de muita coisa, muita coisa. O osso nasal também, como ele é inferiorizado, é uma chance maior de estar desenvolvendo esse nasal. Tá? Então são exames assim, de imagem, né? Aí, para quando há uma tendência maior, aí tem os exames mais invasivos, né? Que é a biópsia do vidro corial ou a amniocentese, que é de entre 7 a 14ª semana, que tem que remover, né, parte do tecido e fazer o cariótipo a partir dele. Então, as chances são diminuídas, mas ainda há chance de aborto por conta do sistema invasivo, né? Então, é um pouco mais delicado. Hoje, antigamente era muito frequente, né? Hoje se tem assim todo um cuidado, porque há risco no exame como este. Mas é que antigamente só tinha ele, né? Sim, antigamente só tinha ele, então optava por saber antes ou não saber, e aí é complicado, né? Fica bem difícil. Mas aí quando o de imagem dava alguma coisinha alterada. Isso, ou outras tendências, né? Que se você já tiver um filho com síndrome de Down, já tem uma predisposição, né? No caso, quando não dá nada, é impossível. Não, é igual não vai fazer. Claro, é impossível se fazer sem saber. Sem chance. Você não estava falando antes sobre a vitamina B11? Eu acho que eu pulei um slide, né? Deixa eu só terminar isso aqui e a gente volta lá. Eu tive essa sensação, mas eu acho que eu Verdade. Existem os exames bioquímicos, né, que se faz no segundo trimestre, que são bem comuns também, que é o teste chamado de teste triplo, que é a análise de 3 proteínas, que é a alfa-fetoproteína, estriol não conjugado e a HCG, que é o comum para detectar a gravidez, né? As gestantes com crianças com síndrome de Down possuem baixos níveis das duas primeiras, né? Alfa-fetoproteína e estriol, e elevadas taxas de HCG no sangue, quando comparada com outras gestantes. Então, também não é uma sentença, mas é um indicativo grande para tentar se somar aquele exame de imagem para avaliar se está desenvolvendo síndrome de Down ou não. Tá? Então, são exames que não te dão uma precisão também muito grande. Tá? Hoje existem vários modos de avaliar anticorpos para proteínas fetais no sangue materno, que são técnicas ainda que não estão em clínica de ação, mas que se mostraram bem efetivas, e são exames não tem risco, praticamente zero para o feto e para a mãe, porque é simplesmente coletando um pouco de sangue para ver se tem os anticorpos no sangue, é muito mais sensato. Ele é chamado de NIPT também, né? Mas o comum que a gente conhece é o NIPT, que também é a partir do sangue, mas ele é feito a partir da 10ª semana de vida, pode ser feito em qualquer momento a partir da 10ª semana, né? Que é um período curto, né? E aí, nesse exame vai avaliar o DNA fetal, que parte dele circula no sangue materno. Então é um exame genético, feito a partir de alguns fragmentos que vão ser liberados no sangue do DNA fetal. Esse exame, ele é o exame típico que é disponibilizado hoje em clínicas pelo Brasil, em outros países, não é coberto pelo plano, e este exame ele te dá uma garantia de 99,8% de certeza de trissomias do 21, do 18, do 14 e sexuais. Tá? Então ele é muito preciso, porque ele te dá um respaldo muito grande. E ele especifica o tipo de trissomia, se houver. É claro, ele nunca vai falar assim, porque ainda tem aquele, mas na 99,8% de certeza que ele te dá uma... Então ele é muito bom, tá?
Só que ele não é barato. Se você for avaliar ele hoje no Brasil, ele está variando entre R$2.000 até R$8.000, dependendo da clínica que você fizer. Porque quando eles mandam para outro país, eles cobram mais. Mas tem clínicas aqui acho que em BH, se eu não me engano. Quando eu fiz o da minha esposa, a gente acho que mandou para cá. Acho que é a Mendelix aqui, não é? Ou é São Paulo? Acho que é São Paulo, né? Não sei, a Mendelix, ela faz esse tipo de exame, ela, claro, cobra, mas ela manda o kit para a sua cidade, você vai com o seu enfermeiro, o seu médico, ele coleta o sangue, você despacha e eles fazem essa análise. Então não precisa se deslocar para fazer o teste. Ele é caro, ele não é coberto. Aí vem várias questões por trás disso. Para quem fica sabendo antes, né? Eu gosto da ideia, jamais pensando, porque quando a gente pensa no NIPT, a gente pensa em países europeus que usam o exame de referência para decisão de aborto ou não. E a gente sabe que a maioria dos países, como a França, se a gente pega as publicações da França em relação a esse exame, eles falam que tem que reforçar os exames para dar a opção de escolha. Na realidade, você vê que tem todo um viés que caminha para aborto, sempre aborto. Na França, o índice de aborto das mulheres que descobrem a síndrome de Down é em torno de 90%, 95%. Então, somente 5% das mães que descobrem que o filho tem síndrome de Down não abortam. E lá é permitido, é legal, tá? O que não acontece no Brasil. Aqui no Brasil é totalmente ilegal abortar um filho com síndrome de Down. Teoricamente. Esse síndrome de Down no Brasil é proibido qualquer coisa e tem assim que aborto de qualquer jeito. É uma questão delicada, mas existem países que praticamente não nascem mais crianças com síndrome de Down. Não nascem crianças por conta dos exames então tem toda uma crítica. Porque daí se é uma detecção. O que acontece? Esses tempos atrás que a gente ouviu uma conversa lá de uma proposta que foi feita por uma grande universidade para trabalhar com pesquisa com síndrome de Down, e os médicos se recusaram falando assim, para que fazer pesquisa com síndrome de Down se não vai existir no futuro? Mas eu acho que sempre vai existir. Rogério, uma coisa, eu pensei assim, mas eu estava discutindo, foi até assim que me falou, mas sempre vai existir. Sabe por quê? E como nascem mais de mães mais jovens, para as mães mais jovens, isso aí não vai virar nunca rotina, porque é muito caro. E como nascem, na verdade, em número maior de mães mais jovens, então não vai ter como ser controlado. Só tem uma dúvida do custo disso, se vai ficar caro no futuro. Pois é, às vezes o Porque governo hoje os kits de análise de DNA estão ficando cada vez mais baratos. Isso é um absurdo. Hoje a gente comprou uns R$4.000. Não, o NIPT. Quando eu fiz, eu paguei R$1.500. 1.500? Agora já dá 2.000. É o dólar. Mas é assim, que na minha graduação eu pedi um kit, que eu me lembro... Ele não é considerado diagnóstico, ele é considerado um rastreio fino. Ou ele é considerado... Porque quando você fala 99,8% de certeza, quase que não é um diagnóstico, Pois é, mas eles não consideram ainda. Porque se você for olhar, eu acho que tem até... Foi você que fez uma biópsia de vírus coreal e deu negativo, né? Sim. Deu negativo. Porque coletou as células erradas. Pois é. Querendo ou não, então nenhum exame é 100%. Não. Se ele tem 99,8% de chance, é diagnóstico. Por quê? Porque a precisão dele, porque ele coleta uma grande quantidade de sangue, e o DNA é ínfimo, e uma pequeníssima parte do DNA já é suficiente para fazer esse teste. Porque eles fazem, por exemplo, marcação de anticorpos desse DNA, sabe? Depois eles fazem uma análise genética. Então, a sensibilidade do exame é muito precisa. E o que eu fico na dúvida é que agora está caro, mas a sofisticação dessa técnica vai ser aprimorada e no futuro vai ser muito barato. Eu acho que vai ser muito barato. No meu doutorado eu comprei um kit que eu paguei R$2.000. Hoje eu fui ver o kit, está R$500. Então a gente vê que é um kit genético, então tá barateando, por mais que dólar, soube, as coisas. Mas por quê? Agora eles inventaram uma nova técnica que fica muito mais barato o custo da produção daquilo. Então a questão do custo eu fico receioso. E que nem na França, os artigos que são publicados, eles falam que tem que ser ofertado gratuitamente. Tem que ser ofertado. Pois é, mas para todas as mulheres, então, todas as idades, não, só acima sim. de 35 ou claro. um fator de risco. Claro, que é o que devia existir. Às vezes, né, pode ser
supostamente caro hoje, vamos supor, R$2.000 para fazer o exame. O governo bancar os R$2.000, mas é muito mais barato bancar o 2.000 do que bancar a pessoa com deficiência. É essa então, argumentação que estão nos artigos. Não, então foi eliminar já que o peso para a sociedade é muito grande. É terrível ouvir esse tipo de coisa, né? É terrível. Quando a gente tem um filho. Quando a gente tem. Mas não é uma coisa que é compartilhada para as pessoas que não têm, sabe? Não é? Então. Mas, ó, vou colocar minha opinião particular. Eu não sou contra o NIPT. Eu acho que se o NIPT, para mim, foi essencial, porque eu gosto de controlar as situações. Então, para mim, foi bom. E quem também recebe a surpresa da notícia no parto, sim, você fica tão estressado, né? Eu acho que, tipo assim, não é questão que você vai interromper ou não, mas tipo, acho que você se prepara melhor, não sei. Certeza. E eu acho que nesse, é tão traumatizante se eu soubesse que meu filho tinha a síndrome de Down ao longo da gravidez, a gente tinha feito muito mais exames, porque ele podia ter nascido com um monte de cardiopatia, um monte de outras malformações que não foi feito, avaliado. Eu tive diagnóstico na gravidez, fiz a minha sintese. E fez toda a diferença no meu pré-natal. Entendeu? Mudou totalmente. Pois é. A linha do meu pré-natal. Então foi fantástico, porque a Júlia tinha uma cardiopatia gravíssima, entendeu? Começou a perder oxigenação. Então, assim, se eu não tivesse tido um acompanhamento de planejar o nascimento dela de acordo com os exames, ela teria nascido com outras mais problemas. Então, eu acho assim, que eu jamais pensei em questão do aborto, mas simplesmente por ter controle da situação. Acho que isso que acho que é interessante. Mas tem muita gente que é completamente contra esses tipos de exames. E tem que ser respeitado também. Alguns exames moleculares que podem ser feitos, tá? Ressalto que exames moleculares eles são uma predisposição, uma tendência maior, mas eles não são uma sentença, né, de diagnóstico efetivo, tá? O NIPT, que é o que a gente falou, que ele é quase diagnóstico, né? GATA1, eu falei um pouco disso que eu não quis entrar muito no detalhe molecular desse respeito, mas o GATA1 é um dos genes que são super expressos em pessoas que têm leucemia, tá? GATA1 é um gene que é super expresso, mas é assim, ele não é alocado no cromossomo 21 e ele é uma mutação autossômica, um cromossomo autossômico, que acontece, não se sabe por que, em maior quantidade das pessoas com síndrome de Down. Essa mutação, em geral, ela leva a A carinha dele. Comi bastante a galinha. Todo mundo conhece. Não tem como não saber. Do GATA1. Do GATA1. Isso. Normalmente eles levam a um problema de desorganização da produção dessas células sanguíneas transiente. Ela dura um certo período e depois volta. Por conta de um reajuste, essas células que causaram essa mutação, elas vão sofrer apoptose e cessa o problema. Mas tem uma certa porcentagem das crianças que não só cessam o problema e estabelecem um processo de leucemia. Tá? Aí existem algumas críticas, porque fala assim, não é sentença também, porque se tem uma resolução do problema, mas muitos artigos mostram a superprodução desse gene nas células leucêmicas, no sangue das pessoas com síndrome de Down que tem essa superexpressão desse gene. Que é mais acentuada, a possibilidade de leucemia, mas síndrome de Down, né? Imunidade? Uma idade que é mais acentuada. A idade é a primeira fase da infância, né? Que é a mais que acontece. Entre 1 e 5 anos é a fase mais crítica, né? É a fase mais crítica. Mas não quer dizer que não vai ter depois, quer dizer, mas a fase mais crítica é essa. Mutação do gene, eu acho que boa parte das pessoas deviam fazer, que tem filhos com síndrome de Down, nos filhos ou em si próprio. A principal é essa daqui, né, 611T, mas tem laboratórios que já fazem concomitante esse daqui. Há algumas publicações que fazem a correlação com a síndrome de Down, outros fazem correlação com trombofilia e tal, mas a principal que tem um bom respaldo científico é essa daqui. Então, se caso for por optar por fazer uma ou outra, essa daqui é a mais importante. Com certeza é a mais importante.
Para fazer na mãe, na criança? Correto. É claro, fazer individualmente, faz na criança. Se a criança não tiver, não precisa fazer na mãe. Agora, se a criança tiver homozigose, a mãe tem certeza que tem. E tem a questão do pai. A gente fica falando da mãe, mas tem o pai também na história que a gente não esquece dele. A poliproteína E4, que é o exame genético que a gente conversou ontem, a ApoE4, que é aquela que aumenta a incidência de Alzheimer por aquelas questões moleculares, lembra? Faz com que aumente a acumulação de proteínas beta-amiloides e tal. Intolerância ao glúten, que a gente não tratou muito, que eu não quis aprofundar nesse tema, porque dá muito pano para manga, né? Muitas aulas para falar sobre isso, porque a gente sabe que a intolerância ao glúten é uma doença autoimune, né? E é muito, mas muito, 400 vezes mais frequente nas pessoas com síndrome de Down do que as pessoas típicas. Então, a chance de ter intolerância ao glúten é grande. Além da intolerância, tem outros inúmeros fatores, porque o glúten é uma proteína extremamente difícil de se degradar. Quando ela é degradada em alguns pequenos peptídeos, opioides, que dá aquela sensação de quero comer mais, eu quero, sabe, é algo que estimula mais ainda mudanças. Tem artigos que mostram algumas alterações comportamentais por conta desses peptídeos opioides. Em relação ao autismo, a gente já tem várias publicações mostrando melhoras no desenvolvimento de pessoas autistas livres de dieta de glúten. Então, a gente faz uma correlação das pessoas com síndrome de Down que tem uma tendência a mais ter autismo nesse sentido. Esse exame é um exame genético, por isso que ele está nos exames subsidiários moleculares, que é a partir desses dois principais marcadores. 99% das pessoas celíacas têm. Então, se você tiver esses marcadores, quer dizer que as chances é muito grande, mas 30% da população em geral também o tem. Então quer dizer que pode ser um falso positivo. Tá? Pode ser um falso positivo. Essa intolerância ao glúten ela está relacionada ao comprometimento do sistema imunológico? Sim. O síndrome de Down eu não posso te falar, mas que outros artigos mostram que há alterações imunológicas por conta do glúten, mas não há nenhuma pesquisa especificamente falando das pessoas com síndrome de Down, mas que há algumas relações. Por quê? Porque quando a gente fala de glúten, a gente está falando de inflamação gastrointestinal, essas inflamações permitindo que haja um descontrole da absorção do intestino. Então, há um aumento da absorção de metais pesados, esses metais pesados podem causar vários outros inconvenientes. Esses sinais de inflamação vão se espalhar pelo corpo e pode causar inflamações em outros tipos de lugares, como no cérebro. Então a gente tem várias intercorrências por conta disso, mas a gente não tem uma publicação que mostra assim, tem efeito direto. Mas a gente tem várias pistas que indicam este caminho. Tá? Só antes de complementar, a intolerância ao glúten é uma resposta autoimune, mas além da intolerância, hoje existem vários outros visões do problema do glúten com relação à alergia ao trigo. Como assim? Intolerância ao glúten é o problema da proteína glúten que tem no trigo, no centeio e na cevada. A alergia é alergia a qualquer um dos componentes que tem no trigo, pessoal, não é o trigo. Algum componente, não precisa ser o glúten, pode ser qualquer outra proteína que haja uma alergia. Então, há o processo de alergia ao trigo, não ao glúten. Tá? Então, intolerância e alergia. E existem um novo grupo que surgiu, que são as pessoas sensíveis ao glúten, mas que não tem nenhum marcador que indique isso. Tem vários problemas gastrointestinais, problemas de pele por conta dessas inflamações, perda de peso, vários outros problemas que acometem as pessoas celíacas, mas quando se faz análise dos marcadores, esse marcador não, mas esse inclusive, mas quando se faz os principais, que é o IgA e IgG, relacionados ao glúten, não tem detecção disso. E eles falam, como assim? Não tem? Então não tem doença celíaca. Mas daí se você remove o glúten da dieta dessas pessoas, o problema para de acontecer. Então eles afirmam que há outras intercorrências que podem acontecer com relação à sensibilidade ao glúten, mas que a gente não consegue detectar ainda a partir desses exames sorológicos nem genéticos. Era isso que eu ia
queria questionar, porque Felipe, como refluxo, a gente vai investigando tudo, né? E os exames esses mais comuns nunca detectaram nada. Então a gente fica naquela coisa, né? Porque você faz exames e não detecta nada, pode, mesmo assim ainda pode. Mas você fez este ou você fez? Não, comum. Esse é o mais novo, tá? Ele é genético, e ele dá uma certeza maior, assim. Mas pode dar negativo também. Então, e tem outro detalhe, que quando você faz o imunológico, se vocês não estiverem comendo glúten, não vai dar positivo. Porque é uma resposta imunológica natural ao glúten. Então, se você estiver com dieta sem glúten, não vai dar resposta alguma. Tem que estar com dieta rica em glúten. Rogério, deixa eu fazer uma pergunta. Essa intolerância ao glúten, ela pode ser adquirida ao longo da vida ou você nasce? Não, pode ser adquirido. E não tem é necessariamente no começo. A maioria sobre o trigo modificado também. Isso, esse estou bom, né? Da alimentação. Aqui na Samaria agora, eu sempre comi, gente, mas acontece muito isso, essa modificação do trigo. É complicado, porque assim, tem todo um apanhado do pão, né? Porque o pão tem toda aquela questão religiosa que envolve o trigo, o pão, Jesus comendo pão, dividindo, né? Mas se a gente remeter ao passado e pensar que o trigo que foi utilizado para a construção, para fazer aquele pão, é totalmente diferente do trigo utilizado atualmente. Por quê? O trigo, se você for olhar no mercado, acho que 70% de todos os produtos alimentícios do mercado tem trigo. Tem glúten, por quê? O glúten é uma massa, é uma proteína ótima para dar elasticidade, viscosidade para os alimentos. Então, dá para fazer várias coisas. Até no batom, tem batom que tem glúten. Para dar. Então, mas por quê? Essa proteína ela foi modificada ao longo de cruzamentos genéticos de diversas plantas, porque o trigo antigo ele era grandão. E aí o que acontecia? Quando batia o vento, ele chama, o que a gente chama na agricultura de acamamento. Ele quebrava, ele rompia e não dava semente, não dava nada. Aí, por vários cruzamentos, o trigo hoje é um trigo anão. Ele é pequenininho, não tem esse inconveniente. Só que nesses cruzamentos, o glúten, a proteína que já era difícil de degradar, mas mais fácil do que a tal, foi modificada também por conta desses cruzamentos. E hoje a gente tem um glúten muito mais difícil de ser digerido. E quando ele é digerido, ele gera vários pedacinhos que têm algumas funções ruins. Então, a gente não pode voltar só para, não, mano, poxa, mas se Jesus lá no passado comeu, é ruim, como assim, né? Então não é bem assim, a gente tem que ver que o cara que, na verdade, o cientista que conseguiu fazer esse cruzamento, que provou isso, ganhou o Nobel, porque, poxa, se você considerar hoje a alimentação mundial, é muito rica em glúten, né? Se a gente for remover o glúten de toda a população mundial, a gente entra num processo de fome, né? Porque precisamos de glúten, infelizmente, precisamos, não dá para fazer uma troca agora, não dá. Não dá. Rogério, eu sou filha de padeiro, né? Então, assim, minha vida inteira foi pão. Eu acho que tem uma outra questão também nessa questão de lógico, né? Que o grão do trigo foi muito modificado, geneticamente modificado, mas tem uma outra questão também, que é o processo de fermentação. 99,9% das pessoas que produzem pão no mercado nacional, estou falando do mercado nacional mesmo, usam fermento químico, né? E fermentação rápida e não lenta, porque tem um estudo no Netflix que chama Food Matters, que fala da questão do pão, pessoas celíacas comendo um pão de fermentação lenta, um pão onde o trigo fica no molho, ele vai quebrando a proteína, então quando essa proteína, o glúten chega no intestino, ela já está fácil de ser quebrada, de fazer o papel ali, não dá essa permeabilidade no intestino. Sim. Então essa é uma grande questão também. O processo de fazer pão hoje, ele está muito industrializado. Então realmente. Por conta da necessidade de imediatismo. A maioria tem problema com glúten. Então, só para voltar ao assunto aqui para você que você me dá, eu falo assim, eu acho que a gente tem que ter precaução, a gente tem que fazer os exames, eu sei que é complicadíssimo remover, mas dependendo da situação, dos comprometimentos que a criança ou adulto tem, eu faria um teste. Todas as crianças, eu faria um teste. Removia por um período e ver se tem alguma
mudança positiva, que ajude. Agora, se não tiver nenhuma, fala assim, fiz todos os testes, não tem nada, bem. Agora, fala assim, eu não vou remover porque isso para mim é... Então, eu acho que é meio errado isso, porque às vezes a remoção provoca algum efeito bom. Quando a gente pensa no autismo, a gente já vê claro isso que acontece. Então, por que as pessoas se dão? E vale ressaltar que o trigo não, o glúten não é essencial para a nossa alimentação. O que acontece errado, que os nutricionistas ficam muito bravos, é que a troca é por outras farinhas piores do que o glúten, que acabam sendo muito mais ricas em glicose. Então, farinha de arroz. Farinha de arroz, né, que é riquíssimo, amido, muito fácil de ser digerido, então ali você acaba tendo uma absorção muito rápida, o índice glicêmico vai lá em cima, né, então são coisas assim que é uma troca ruim, que acaba que causa obesidade, então tem algumas consequências. Tem que ter um equilíbrio, né, e hoje a gente tem uma vasta quantidade de alimentos que tem um amido bom, porque a gente não pode negar que o carboidrato é essencial na alimentação, tá, pessoal? Eu não sou fã dessas dietas sem nada de trigo, de carboidratos, porque o nosso cérebro todo dia precisa de 200 gramas de açúcar. Se nós não tivermos, a gente tem que produzir, então é complicado. Você não acha que retirar o glúten, ele deve ser feito num momento e retirar o leite, os derivados do leite em outro? Porque eu vejo as pessoas fazendo junto isso aí, não sabem o que é. Tem uma diferença depois, mas não sabe se o problema era ou era uma alergia à proteína do leite, ou à lactose, ou à intolerância. O leite a gente tem que ficar sempre mais receoso, porque as proteínas do leite elas têm uma tendência maior de formar muco, né? Sim. Uma resposta, que daí as crianças que têm muco, produz mais muco, que se ficar com leite que estimula essa produção, acaba, então tem que ser meio cuidadoso também. E hoje tem trocas boas, né? Muita gente fica receosa, nossa, vai parar o leite e o cálcio. Não é bem assim, né? A gente sabe que o cálcio do leite é bem pouco disponível, tem outras fontes que são riquíssimas em cálcio, né? Então tem que ponderar. Ácido úrico, a gente já falou, mas eu falando dos exames bioquímicos, né? O ácido úrico das pessoas com síndrome de Down, em geral, são mais altos. E eles têm duas respostas, né? Que pode ser por alguma alteração no nosso metabolismo, que acaba aumentando, aqui fazendo um dreno para aumentar o ácido fólico, o ácido úrico, e que pode ser por uma função antioxidante, né? Que a gente sabe que o ácido úrico ele tem uma questão de agir como um antioxidante natural, então ele pode também estar ajudando as crianças. Então, o que eu sempre falo, tem que ter cuidado para que esse ácido úrico não se estabeleça muito acima dos limites por um longo período. Aqui eu coloquei uma tabela da prevalência dessa hipercolesterolemia em pessoas com síndrome de Down. Por idade, em crianças de 1 a 3 anos, 33% delas tiveram excesso de ácido úrico. Entre 4 e 6, 21%. Entre 7 e 9, 50%. Então a gente sabe que as chances de ter o excesso de ácido úrico é grande. Tá? Hiperuricemia? Como? O que é hiperuricemia? O excesso de ácido úrico. O excesso. Então, o que eu estou querendo dizer é que ter um pouco a mais é bom, no sentido que é um antioxidante que vai estar combatendo. O problema é ter em excesso. Por que o ácido úrico é tão ruim? Ele tem dois fatores principais, né? Assim, que é acumulação na filtragem renal, causando cálculo renal, e acumulação ao longo prazo nas articulações, causando a gota, causa aquelas inflamações localizadas, né? Certo, então o exame de ácido úrico é um dos recomendados para as pessoas que estão na rotina. Além deles, esses exames aqui que eu achei assim, para a rotina, tá, pessoal? Caso qualquer inconveniente nestes, há outras necessidades de exames. Então é esse aqui, hemograma completo. Por quê? Leucemia, a gente sabe do risco comentado principalmente na primeira infância. O exame de hemograma dá uma visão bem plena do início da leucemia, tá? Então acho que a rotina desse hemograma é bem importante, principalmente na primeira infância, principalmente. Claro, depois pode ser feito anualmente, tá? E o hemograma é um teste barato, né? Rápido, tem uma boa interpretação dele, tá? Por que você não fala da leucopenia? A maioria das pessoas a maioria. falam que
não é algo importante, não tem que ser observado. Isso de não ser importante é complicado, né? Mas é assim, a leucopenia é quando há uma baixa dos níveis das células brancas, né? Que são as células de defesa. É muito comum nas pessoas com síndrome de Down, mas eu percebo que tem uma grande variância, tá? Uma boa parte tem leucopenia, mas tem muitas crianças que não têm leucopenia. Vai variar muito de criança para criança. Aí a gente tem aqueles detalhes genéticos, né, que por conta do timo, por conta do próprio genes lá que dificultam, os fatores que levam a esse sistema imunológico ser ativo, né? Mas a gente sabe que uma boa alimentação, algumas intervenções de suplementação de alguns grupos de vitaminas tem um respaldo, uma resposta bem bacana, mesmo uma criança tem síndrome de Down. O que eu não gosto, sabe? Quando assim, não, a leucopenia é normal, é sempre normal. Então, poxa, às vezes dá para ter uma intervenção que ajude, porque se tiver uma leucopenia, indica que vai ter uma resposta imunológica mais lenta, mais ruim. Então dá para ter intervenção, né? Então tem que ter muito cuidado. Dizer simplesmente que é normal as crianças já terem leucopenia é mais comum, mas normal, assim como se fosse tem que ter. Fala quando a criança ela já tem, por exemplo, desde os primeiros exames ela já apresenta um quadro de leucopenia e o quadro imunológico dela é bom. Ah, sim. E ela, toda vez que faz o exame, sempre tem a leucopenia. Sim. Né? Eu conheço vários casos assim. De certa forma daí a gente considera, não, vamos manter, porque se a clínica tá boa, se a pessoa não está tendo, não é ruim, o problema é que tá leucopenia e infecção recorrente, coisa que é E aí o que você sugere para intervir, Rogério? Quais grupos de vitaminas? Isso. Vitamina C, vitamina C eu sou mais receoso, mas eu intervinha assim com... Primeira coisa que se eu penso na leucopenia, eu já penso no ciclo sangue que está lá influenciando, sabe? Eu pensaria em primeiramente avaliar B12, vitamina D, crucial. A D, ela é... Todas as células têm receptor de vitamina D. Não pense na D só pensando em osso, não tem nada a ver. Tem a ver, mas é o menos importante. O mais importante é em outro. Então, avaliaria B12, a D, zinco, que é uma das que influencia diretamente. E se tivesse qualquer alteração, intervia aí. E algum antioxidante diretamente. Os que são mais, se tiver uma resposta melhor, porque nem a C. A C, é claro, é interessante, dá para se fazer uma intervenção, mas em geral as pessoas preferem mais as vitaminas lipossolúveis, porque elas dão, atravessa a barreira hematoencefálica, a grande maioria, né? Então tem todas essas questões. 6 meses, Rogério, a cada 6 meses é o ideal ou não? Nasceu, tem que fazer alguns exames. Essa pessoa com síndrome de Down tem que fazer. Eu falo o seguinte, a rotina, tem pediatra aqui, né? Até 2 anos é a cada 3 meses, né? Ir ao pediatra. Eu repetiria esses exames a cada 3 meses. Tem muitas visões nesse sentido, tá? Eu tô falando a minha visão, tá? Porque eu acho, principalmente o hemograma, porque nessa primeira infância o risco de leucemia. eu tenho morrendo de medo de leucemia. É alguma coisa assim que a gente... Então Mas e depois? Aí já... depois... Já assim? Isso, a recomendação depois dos 2 anos, que sejam feitos até os 3 ou 4 semestralmente, depois filhem anualmente, né? As pessoas de Down, eu faria uma rotina de 6 em 6, né? Eu faria uma rotina pelo menos de 6 em 6, tá? Mas muitos médicos vão condenar o que eu estou falando. Te alinhando, então. Vão condenar o que eu estou falando, tá? É uma opinião particular minha. Fique claro isso. Lipidograma é bom que ele avalia tudo, né? Colesterol, HDL, LDL, triglicéridos. Então, é uma visão boa. A alteração em geral dos lipidogramas acontece nas crianças com síndrome de Down, normalmente vem linkado com o hipotireoidismo, normalmente. Se tem uma alteração, dá uma olhada no TSH, no 3T4, normalmente. Qual que é a taxa que deve ser? Não, o lipidograma ele avalia vários exames, né? Os valores de referência podem ser respeitados lá em geral, menos de 150, né, de colesterol total, menos de 100 de LDL, acima de 40 de HDL, que são os valores que a gente vê lá de referência mesmo. Em geral, as pessoas com síndrome de Down
tem baixos níveis de HDL, contrário ao que a gente vê ali, em geral. Isso é ruim, porque o HDL é o colesterol que está limpando o sangue, tá? Então aí é bom ter algumas intervenções com ômegas, que estimulam o exercício. Exames tireoidianos, pessoal, esses aqui são essenciais. TSH, T3, T4 livres. Muitos médicos não pedem T3 reverso, tá? Às vezes, no primeiro momento, esses aqui são mais importantes mesmo. Se vier alguma coisa maior, daí faz o T3 reverso. O que é o reverso mesmo? O reverso é a forma não ativa do 3. Que é a forma que, em geral, as prescrições de aumenta a atividade de neutralização maior do T3. Tá? E o anti-TPO. O anti-TPO é para avaliar se tem algum problema autoimune da tireoide, tá? Que também é muito mais importante. Autoimune de quê? Autoimune da tireoide. Ah, da tireoide. Hashimoto. Um anticorpo antirreceptor de TSH, conhece isso? Anticorpo antirreceptor de TSH. É o também vai indicar a tireoidite autoimune, mas assim, Pois vem junto com as coleguinhas autoimunes, né? Uma vez que tem a doença autoimune, você tem chance de ter outras doenças autoimunes. Então, pois é, mas eu penso muito nesse negócio de tireoide e síndrome de Down, né? Então, esse antirreceptor de TSH, ele pode inibir o TSH, fazer com... Ter a sua ação na tireoide. E seria, parece que ele seria dosado nas hipertireotropinemias. Só nas hiper? Porque pode ser uma causa da hipertireotropinemia sem elevação, ou melhor, sem baixa dos hormônios. T3, T4. Aí há um aumento da produção deles, né, vai causar um sintoma de subclínico, então. Pois é. Vai causar um subclínico. Aumento do TSH sem causar alterações nos hormônios efetivos. É uma das visões, pode ser feita. Normalmente a mais de rotina é o anti-TPO, né? Que é a peroxidase que mais pode ser algo. Como é que chama? É muito pouco falado. Sim, é pouco falado. É um exame? Autoimune. Antirreceptor de TSH. Porque daí o corpo produz um antirreceptor, para aí não tem um receptor do TSH e daí não dá a resposta adequada porque não se liga ao receptor para ter a cascata de sinalização. Interessante. Pode ser, eu não pensei nisso. Ele pode até ter um efeito contrário também, sabe? TRAB. Qual é a quantidade de ácido úrico que é adequado? Você tem estudo de também vai depender da unidade que o laboratório adota, tá? Mas em geral é entre 4,5 até 12 ou 15, vai variar muito do laboratório. Não é muito comum, é mais raro. Exames hepáticos, pessoal. Exames hepáticos, normalmente, principalmente quando você entra com algum medicamento, antibióticos que podem estar interferindo no metabolismo hepático, é bom sempre dar uma avaliada para ver se há uma evolução, tá? O que a gente vê que acontece, principalmente as pessoas que se automedicam demais ou que tomam muito antibiótico, a gente vê cirrose. Cirrose medicamentosa, que é aquela que você faz o fígado virar uma gordura, mas não por beber demais, mas sim por o fígado estar detoxificando aquele excesso de medicamentos, né? Quando a gente fala de medicamentos, são substâncias que o corpo tem que se livrar dela, né? Para se tornar mais solúvel e tal. Então o fígado que fica com toda essa função. Tem que tomar muito cuidado, sempre dar uma avaliada, principalmente nas crianças que são submetidas ou a alguma suplementação diferenciada ou a intervenções de muitos medicamentos. Como que a gente vê trabalhos, por exemplo, que eu vi, eu não sei como que acha a fonte desse trabalho, por exemplo, do efeito da farinha da banana verde ou da biomassa da banana verde em pessoas crianças que tomam muito antibiótico. Ele no fígado, o efeito da biomassa é um trabalho da USP. Como a gente tem acesso a isso? Como é que você descobriu esse trabalho? Não lembro mais a fonte, foi comunicado. Se você souber o nome do trabalho,
Eu tinha visto já, não me lembro o nome. Se você souber o nome, eu consigo... Ariug. Se você souber o nome. Tá. O nome do trabalho. O nome do trabalho é bem fácil de encontrar. Assim, Aí é só foto. homocisteína, por tudo que a gente já falou, né, dos aumentos, das diminuições de acordo com os diferentes tipos de alteração do metabolismo. Níveis de vitaminas que eu acho que são essenciais e são cobertas pelo plano, são essas aqui, tá? Vitamina D, B12, que é essencial. Eu coloquei a E também, porque a vitamina E é uma das boas vitaminas antioxidantes, tá? Mas, ó, se não puder fazer, essa aqui faz pelo menos a D. A D é uma das que tem que se manter bem boas, assim, sabe? Mas como é que você vê o parâmetro? Porque, por exemplo, da B12 vem falando homem e mulher. Não, é assim, o B12 é uma loucura, gente. B12 é a pior referência. Cada laboratório adota um sistema de referência. E meio que é arbitrário. Alguns até indicam alguns artigos que se basearam, mas a maioria nem indica artigo. O que a gente percebe é que as crianças em geral demandam de maior vitamina B12 por causa do processo de divisão celular, necessidades mais aumentadas. Em geral, a gente recomenda acima de 500 microgramas de B12. Tem alguns que colocam no máximo 400, acima de 400 acha que é extremo. Você pega algumas referências que eles colocam até 1.000, 1.200, tá? Então vai depender muito de laboratório para laboratório, tá? Mas eu falo para as crianças, acima de 500 é o mais adequado. Até 800, 1.000, assim, não tem problema, tá? Em geral para as crianças. O que a gente fala de excesso, assim, tipo acima de 2.000, o excesso também é perigoso, tá? Mas baixa causa mais danos ainda. A vitamina D, os laboratórios colocam que até 20 é insuficiente, de 20 a 30 é suficiente e de 30, não sei quanto, é desejável. E acima disso é excesso. Teve uma revisão no começo deste ano falando das pessoas com deficiência intelectual ou sindrômicas, sugerindo, não é uma diretriz médica, mas sugere que as pessoas que têm síndromes relacionadas com deficiência intelectual, os valores de níveis de vitamina D devem estabelecer-se entre 40 e 60. Tá? 40 e 60 é o mais adequado. Então, quando a gente pega o valor lá que está menos de 40, deveria... E vocês sabem, vitamina D, a principal fonte de produção é de sol. Tá? Hidroxivitamina D, é isso? 25 hidroxivitamina. Tem outras, 1,25, tá, pessoal? A 1,25 ela é mais inadequada de ser feita, porque ela é um parâmetro assim, que a gente altera muito ao longo do dia, e é muito instável, sabe? Então, o mais estável mesmo é essa 25D. Zinco, pessoal, o zinco adequado é acima de 100, tá? Para as pessoas que se Down. Normalmente os laboratórios colocam entre 70 e 120, tá? Como tem uma demanda mais aumentada, a recomendação em geral é para isso. O ácido úrico também avaliar para ver a rotina se está muito em excesso. Mas o excesso, vamos dizer, valores acima de referência dá bom. Ácido úrico era assim. Ácido úrico era primeiro, agora é 2. Rogério, o zinco tem no geral, fala, tem a 12. Que é necessário balancear. O excesso de zinco é bem perigoso, né? Porque daí a gente tem um problema do zinco. O zinco ele tem uma competição com o cobre. Então, toda vez que tem muito zinco, quer dizer que tem menos cobre. O cobre é necessário, então tem que ter um equilíbrio. Então, e tem a questão do zinco de formar cálculos, né? Pedra, né? Isso. Então, o que a gente vê é que acima de 200 é perigoso. Acima de 200, O ideal é acima de 100, mais menos, tipo em geral, acima de 100 até 120, assim, é o ideal, sabe? É o ideal. Acima, vamos pensar assim, 200, atingir uma vez 200, não é tão perigoso, mas se você repete o exame sucessivamente e ele persiste, mais que 200, aí é um risco. Aí tem que ver, fazer alguma intervenção, porque
Porque os índices, vou ser sincero, em relação à alimentação é difícil ter um aumento dos índices. Normalmente assim, em excesso vem da suplementação. É muito difícil, a partir da alimentação, ter excesso de zinco, muito difícil. Porque os alimentos em geral são pobres. Mas consegue com a alimentação manter ele assim, sem? Consegue. É assim, ó. É uma pergunta muito delicada. A pergunta que ela fez: eu consigo manter os níveis de zinco só com a alimentação? Depende do seu filho, sua filha. Por quê? Vai depender de toda a microbiota, se ela está com disbiose, como que é a absorção dela, tem todos esses parâmetros que devem ser avaliados. Então, cada pessoa é muito única, né? Não dá para falar assim, não é ou não é, tá? É mais delicado. Pessoal, eu vou passar algumas inovações assim, só... B11 que você tinha começado. Vou voltar, depois a gente faz a inovação, né? Esse GE que você pediu, que você costuma pedir naquela relação para iodo, IgE específico para iodo? Não, é IgBPF3, né? IgE específico para iodo, C616. É esse que tem a ver com... MTHFR. É esse que aconteceu? Não, essa é da mutação. Qual que tá vendo? Mostra ele. Não, nunca pedi isso aqui não, nunca falei desse não. Não, esse não. Esse não é vai dar aquela lista aí, não é esse aqui não. Vamos lá, pessoal. A B11, ela é a chamada carnitina. Já ouviram falar da carnitina? Carnitina é uma molécula essencial para nós degradarmos gordura acima de 12 carbonos. Então, qualquer gordura um pouquinho maior, para nós conseguirmos degradá-la, a gente precisa de carnitina, porque é a carnitina que transporta a gordura para a degradação. Então, é essencial para essa quebra, né? É usado muito para aumentar a massa muscular. Muitas pessoas que querem emagrecer, que querem ganhar massa, usam indiscriminadamente porque ela acelera um pouco o metabolismo de gordura especificamente, né? Então por isso que é muito utilizado. A carência pode causar grande hipotonia até atrofia muscular. Por quê? Porque o músculo, ele se alimenta, claro, de muito carboidrato, mas uma das principais fontes a longo prazo é gordura. Então se a pessoa tiver com carência de carnitina, ela vai ter hipotonia, isso é um fato. Por quê? Porque o músculo não vai ter a gordura necessária, vai ter a gordura, mas não vai conseguir quebrar, porque não está sendo transportada para a mitocôndria. E as pessoas com síndrome de Down têm níveis séricos um pouco menor de carnitina. Por isso que é importante, é claro, os exames de carnitina é mais complexo, né? Porque eles vão avaliar algum erro metabólico, tá? Mas avaliar um pouco os níveis de carnitina e, se eventualmente estiver baixos, repor isso é bem importante. Mas vale ressaltar que a carnitina, o próprio nome está dizendo, né? Carnitina, ela é muito frequente na carne, tá? É bem comum na alimentação rica em carne, tá? Frango, então todas elas têm uma quantidade assim bacana de carnitina. Então, dependendo da alimentação, pode ser reajustado esses valores bem interessantes. Feijão azul. Feijão azul, que é verdade. Tá em falta? Mas lá em Maringá a gente achou bastante. É barato. O azuki, ele fermenta menos, né? Ele é bem mais interessante do que o feijão normal, porque é por conta da fermentação. Esse é um dos melhores do azuki. Tem azuki, não sei se é azuki. A B12, pessoal, como a gente já falado lá, que é uma avaliação, ele é diretamente ligado na produção de células sanguíneas e neurogênios, então as pessoas que tiverem carência, tem anemia e tem algum problema de formação neuronal, ligado ao problema de ciclo de sangue. Relatos de má absorção em pessoas com síndrome de Down, é um artigo bem velho, então não dá para ter muita confiabilidade, mas por isso que é importante avaliar. E a absorção acontece sempre por um fator intrínseco. Funciona assim. A B12, pessoal, quando a gente vai absorver ela por via oral, somente conseguimos absorver 1,5 microgramas por dia, porque para nós absorvermos ela, nós precisamos produzir no nosso estômago um fator que é o fator intrínseco, que é o fator que permite que essa B12 consiga ser absorvida. Então, às vezes, por mais que a gente se alimente com B12, dependendo da situação, a gente não vai absorver, a grande maioria. E
A absorção por forma passiva, que quer dizer absorção por excesso de B12 dentro do intestino, para ela passar para ser absorvida, é somente de 1%. Por isso que, assim, a B12, a recomendação dela é 0,25 microgramas, é bem irrisória a quantidade de necessidade diária dela. Mas quando a gente pega os suplementos, eles estão lá 1.000, 2.000% das necessidades diárias de suplementação. Por quê? Porque somente uma pequeníssima parte dessa B12 vai ser absorvida. Então isso dá um excesso para que haja uma absorção mínima disso. As formas mais efetivas que as pessoas usam hoje é via sublingual, porque daí a absorção não passa pelo sistema gastrointestinal, né? E é injetável, que daí é aquela que precisa momentaneamente. Está muito baixo sua B12, a gente tem que repor imediatamente, vai lá e dá a injeção de B12. Que são formas mais efetivas. Mas a B12 é crucial, principalmente para as questões de neurogênese. Se a absorção estiver baixo, avaliar sim. Algumas inovações simplesmente, pessoal, a gente vê muitas coisas assim, por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai ler algum artigo científico. Às vezes esse científico é parcialmente científico, é pseudocientífico, tem análises que não foram feitas muito adequadamente. Esse aqui é um dos exemplos que eu fiquei muito preocupado quando eu li ele. É um artigo indiano, na verdade de uma pessoa só, a gente já fica preocupado que é um autor só que fez um artigo, e é um artigo original. Se fosse uma revisão a gente considera, porque da pessoa fez todo um trabalho de revisão em cima, mas aqui é um artigo original no qual um bebê foi tratado com células tronco na Índia e eles disseram que o bebê virou um super bebê. Tá? Com a fala melhorou do bebê. Eu falei, meu Deus, como que eles falam que a fala de um bebê melhorou? O bebê tinha 7 meses. Então são condições assim que a gente duvida ao extremo de um artigo desse. Mas o que a gente sabe é que tem alguns tratamentos com células-tronco, principalmente de células-tronco, falando que tem desenvolvimento neuronal aumentado, as pessoas com síndrome de Down. Mas assim, coisa científica mesmo, provado, clínico, pouco. Muito. Como é que melhoraria a fala, sendo que você tem... Onde você injetou a célula tronco para melhorar a fala? Isso aqui eles injetavam mesmo a célula tronco. Na corrente sanguínea, mas você vai para qualquer lugar e resolve qualquer coisa. Tudo. Hipotonia melhorou, crescimento, neurogênese, a criança virou uma superpower, sabe? Se você ler esse artigo na íntegra, você fala assim, meu Deus, eu vou fazer isso com meu filho hoje. Mas você fica assim, poxa, é uma loucura isso. 24 mil Então é só para mostrar que tem que ter alguns cuidados. Isso aqui eu sei que tem vários grupos que já estão testando esse negócio de células tronco, mas tem que ter muito cuidado com relação a isso. Tá? A vacina que foi publicada esse ano, né, que foi bem interessante, que é uma vacina anti-proteína beta-amiloide, que ela estimula o sistema imunológico, aqui foi de ratos, a pegar aquelas proteínas que estão sendo liberadas e fazer uma degradação delas e se livrar delas a longo prazo. Nos ratos aqui eles conseguiram que a vacina, né, foi injetada quando o rato no começo da vida, comparado com os outros ratos que não receberam a vacina, praticamente não tiveram a formação das placas amiloides. Isso em rato. Não sei, a ciência às vezes corre, às vezes vai mais devagar, né, mas em geral está correndo. Vocês já devem ter ouvido falar, saiu acho que no final do ano passado, no começo desse ano, uma matéria falando assim, a cura da síndrome de Down. Tem várias revistas que colocaram isso assim, de cara, assim. A síndrome de Down agora recebeu uma cura absurda, né? Que eles conseguiram neutralizar por completo um dos cromossomos 21. Essa pesquisa foi feita, sim, conseguiram sim, em células de cultura de pessoas com síndrome de Down. Pegaram as células de cultura, cultivaram, e o que eles fizeram? Assim, vocês mulheres, todas as mulheres, têm 2 cromossomos X, um que veio da mãe e um que veio do pai. Porém, todas vocês mulheres, só um é funcional, porque nós homens só temos um, vocês também só têm um funcional. Um dos cromossomos X de vocês, ele simplesmente se regenera, vira uma pequena massa de célula, pequena massa, que ele é chamado de corpúsculo de Barra, que eles ficam praticamente inativos, não tem função. Então só um dos cromossomos X femininos funciona. Tá?
como nós, homens, somos do X funcional. Sabe-se que tem vários genes que interferem nisso, e um dos genes que interfere nisso é um dos que eles chamam de XIST, que é o gene X, derivação do X, que é o XIST. O que eles fizeram? Eles pegaram esse gene. O que esse gene faz no começo? Esse gene ele é expresso em um dos cromossomos, e ele faz com que esse cromossomo vire todo heterocromatina, ele fica totalmente empacotado, ele fica num cantinho isolado. Então esse gene neutraliza todo um cromossomo. O que eles pensaram? Se a gente conseguir pegar esse gene e implantar em um dos cromossomos 21, a gente pode obter o mesmo resultado. E foi isso que eles fizeram. Aqui a gente tem um modelo que eles usaram, né, de uma pessoa com 3 cromossomos 21. Eles inseriram geneticamente dentro daquela célula. Aqui, se eu não me engano, eles usaram uma infecção viral, um vírus, são técnicas muito mais complexas. Deixa eu explicar basicamente. Eles têm algumas enzimas que agem como tesouras específicas. Então elas vão lá no DNA, cortam e inserem um outro trecho de gene dentro de algum outro gene. É uma ideia assim, meio complexa, mas isso é feito quase rotineiramente. Pra você ter uma noção, nossa, isso é muito complexo, mas eu fiz isso durante o meu mestrado, a gente fez isso naturalmente. Então hoje é feito isso em universidadezinha assim, até pobre como a minha universidade lá. Então dá para ser feito isso, claro, a longo prazo. Mas você consegue isso fazer pontualmente, sabe? Eles implantaram dentro do gene DYRK1A, que é um dos genes que a gente já não gosta dele. Então vamos aniquilar esse gene e implantou lá a sequência desse XIST. E o que eles conseguiram? Conseguiram que um dos cromossomos 21 foi completamente neutralizado. Porém, pessoal, essa técnica é extremamente precisa quando a gente está lidando com uma célula única, células em cultura, a gente sabe a resposta que vai dar. Quando a gente pensa isso em uma única célula, a gente pensa isso numa pessoa adulta, é uma coisa assim que não se tem ainda técnica alguma que possa fazer isso. Então não existe essa questão de neutralizar todo um cromossomo de uma pessoa. Ainda não existe isso. Tá? As mulheres fazem isso no começo do desenvolvimento, um dos genes é neutralizado, mas as mulheres são os mosaicos, eu não sei se vocês sabem disso, porque nem sempre um dos, que seria do pai ou da mãe que é neutralizado, às vezes é do pai, às vezes da mãe, depende muito do tecido. Então vocês são como se fosse um mosaico de expressão. Às vezes tem uma célula que tem um X do pai, às vezes um X da mãe. É uma bagunça. Tá? Então aqui... Mas aqui, pessoal, é muito mais complexo. Então não existe cura para o terceiro cromossomo serem pessoas adultas. Tá? Não tem nada disso. Não. Tá? O que se sabe, o que se pretende a longo prazo é assim... sabe-se que tem muitos os vírus, eles fazem o seguinte, né? Eles infectam a célula, eles têm enzimas que cortam o DNA e se inserem neles, né? Porém, eles fazem isso aleatoriamente. Então, eles podem inserir algum gene crucial, como muitos vírus que a gente sabe que são cancerígenos. O HPV é um dos exemplos mais críticos disso, né? Então, quando a gente faz uma terapia gênica por vírus, é uma loucura, porque a gente pode causar mais mal do que bem. Então é uma coisa assim, muito delicada a ser feita, tá? Mas que existe, tá? Em células de cultura, essa inativação do cromossomo X, mas que não é cura, não. Isso já foi feito também, esse foi feito esse ano, esse foi feito por último, se eu não me engano, que corrigiu Edward também, em células em cultura de pessoas que tinham essas síndromes, tá? Mas nada assim que se faça em adulto. As trissomias parciais é o que a gente tinha conversado ontem um pouco, né? Que é só quando um trecho do cromossomo 21 está em duplicidade. Então a gente tem um cromossomo 21 íntegro e o outro cromossomo, além de ter ele, tem um trecho dele que está em mais oportunidade, mais uma vez. Então a gente tem várias pessoas que têm trissomia parcial, mas não tem o fenótipo da síndrome de Down. Aqui a gente tem um exemplo de uma criança tailandesa. Ela não tem a característica, ela é tailandesa, por isso que tem um olhinho aqui, mas não tem a ver com a síndrome de Down. Ela não tem nenhum outro dos fenótipos da síndrome de Down. E ela tem um trecho do cromossomo 21 em duplicidade, triplicata, né?
tem um íntegro e um deles tem mais um trecho. Então, aqui a gente está vendo, ó, os trechos que tem a marcação do cromossomo 9. Então, esses tipos de trissomia parcial, às vezes dá o fenótipo e às vezes não dá o fenótipo. Isso que é o mais interessante. E isso é fabuloso para se entender qual região do cromossomo 21 é que é realmente determinante para garantir o fenótipo. Antes, se tem uma visão que tem um grande trecho do cromossomo 21 que é o que realmente é obrigatório para garantir a síndrome de Down. Esse ano foi publicada uma revisão fantástica, no qual foi avaliado todas as trissomias parciais publicadas ao longo da ciência, desde 73 até 2015, e isso foi enxugado assim, de uma maneira fantástica. Foi avaliado uma região do cromossomo da parcialidade entre 6,6 a 8,3 megabases. MB dentro de megabytes, mas cada letrinha é como se fosse um byte, uma base, né? Então A, T, C e G. Quando a gente avalia, quando é 1K é 1000 bases. É igual o computador mesmo, que a gente sabe. 1 mega é 1 milhão de bases. Então, quando a gente está valendo 8,3, a gente está valendo 8,3 milhões de bases nitrogenadas. A, B, C, G, e assim vai. E eles conseguiram reduzir, afirmando que, a partir desses 120 casos ao longo de